É nitidamente um caça-níquel nojento. Ninguém ia querer ver um filme solo da Madame Teia, cara. É tipo a ideia mais imbecilóide que alguém pode ter. Tipo, um filme da Madame... Alguém sabe o que é a Madame Teia? Fala, galera, eu sou um cara qualquer. Vocês viram aí na capa, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho aí sobre o Chapado Crítico. É o Bento Ribeiro. Cara, assim, eu lembro bastante do Bento na época que ele tava na MTV. Era um quadro muito bom de pessoas que tinham na MTV na época. Apesar que a maioria aí é lacrola, assim, na época eles conseguiam fazer humor sem ficar metendo piadinha política ou coisa identitária no meio. Eu lembro bastante do Bento Ribeiro nessa época. Eu lembro da época que ele apresentava ali o jornal da MTV, que ele e a Dani Calabresa faziam ali, era assim, eu gostava bastante. E foi uma enorme surpresa quando eu conheci o canal dele aqui no YouTube, o Chapado Crítico, onde ele faz ali reviews e críticas dos filmes que ele quer assistir. Ele faz review e crítica de filme novo, review e crítica de filme antigo. Então, assim, eu gostei bastante, eu me inscrevi no canal dele. Acho as críticas dele muito legais, além de ter mais ou menos o tom que a gente adota aqui contra a cultura woke. Agora, assim, se isso que ele faz no canal dele, no Chapado Crítico, é um personagem ou não, eu não sei. Aparentemente não, galera, porque assim, em todo podcast que ele vai, ele deixa ali, quando possível, a opinião de que as opiniões dele, as ideias dele batem muito com a nossa. Eu tava assistindo aí o podcast que ele participou com a galera do Piuí. E assim, faz tempo que eu não acompanho o Piuí. Eu fiquei chateado com as opiniões do Miguel, por exemplo. O Léo, ele não é muito de dar opinião política, apesar de eu achar que ele tem a mesma opinião do Miguel. Mas o Léo, ele fica mais na dele. Agora o Miguel, ele é mais vocal lá no Twitter, enche o saco, é debochado, faz gracinha ali, ironia com a galera que é contra as pautas woke. Mas quando eu vi que o Chapado Crítico, né, o Bento Ribeiro, estaria no podcast, eu falei, cara, eu vou assistir por causa do Bento, eu quero ver o que ele vai falar. E pra minha surpresa, mais uma vez, não sei se é um personagem ou não, eu acredito que não, ele dá algumas declarações, cara, que eu fico assim pensando, cara, a gente tem mais um aliado nessa guerra. Se vocês nunca assistiram aí algum vídeo do Chapado Crítico, eu aconselho a assistir. Porque assim, mesmo a gente vendo ele zoar os dois extremos, você vê ali a pitadinha de veneno que ele deixa pra galerinha canhota que curte ali o movimento woke, que coloca pauta identitária em todos os filmes, que acha que você tem sempre que passar uma mensagem de representatividade, igualdade, sabe? Aquela palhaçada que a gente tá acostumado a ver e por que os filmes falham. Então, se você pegar ali o canal dele e assistir algumas das críticas, você vai ver que sempre que tem alguma cena idiota, uma cena ali que você vê que é forçada, ele vai apontar e vai falar exatamente isso. Ah, esses imbecilóides, esquerdopatas. Ele fala de maneira engraçada, mas você vê que no fundo ele tá falando ali com o coração, igual a gente critica as coisas aqui. Então, assim, eu fui assistir esse podcast pra ver. E em certos momentos eu consigo ver assim que o pessoal lá do Piuí fica meio em saia justa, porque o Bento começa a falar coisas que incomodam a galerinha lacrola. E como ele é um convidado e ele não é um Zé Ninguém, ele simplesmente ali, ó, o galerinha do Piuí fica rindo, é mesmo assim, não, mas e isso aqui, e isso ali? Porque as coisas que a gente fala realmente incomodam essa galera. Por quê? Porque é verdade. Você já ouviu falar que a verdade dói? Exatamente. Outro momento engraçado que a gente vê que assim as ideias dele batem com as nossas é quando ele vai falar sobre as histórias dos quadrinhos, que ninguém assistia desenho animado, ninguém lia quadrinho, porque eu me vejo no Homem-Aranha, porque assim eu sou forte, eu não sei o que, eu me vejo nesse personagem, Não existe isso, cara. A gente gostava de ler por causa das histórias. E o Bento fala isso nesse trecho aqui. Só pra vocês terem ideia, olha só. Não, cara. Essa galera, geralmente, quando eles gostam desses negócios que a gente vê como obviamente errado, você sabe que essas pessoas, elas nunca leram nada, elas fingem, elas falam que elas leram quadrinho, qualquer coisa, mas é a mesma coisa quando se fala o motivo por que você gosta de quadrinho, certo? Não é porque o cara é forte, não é porque a gente gosta de ver gente forte, são as histórias.
É como se você estivesse lendo uma boa história, um livro, é arte, não é mesmo? São os desenhistas, a gente acompanha os roteiristas, o Grant Morrison, quem seja, o Bendis, a gente acompanha as histórias que são interessantes no espaço. Não é porque todo mundo quer ser bombado e precisa, não é essa questão, ou precisa se ver nesses personagens, sei lá o quê, entendeu? A questão é, as histórias, cara, eram maneiras, os desenhos eram irados, tudo era maneiro, era uma coisa totalmente que você não podia ter em nenhum outro meio artístico, aquelas histórias, a não ser em literatura e daquele jeito com os desenhos e tal, não tinha como você ter na TV aquilo, não tinha como você ter em nenhum outro lugar. Então as histórias eram um negócio, entendeu? Os universos, as dinâmicas, como você lê um bom livro ou qualquer outra coisa, entendeu? Não é todo mundo achando que a gente quer ser o Aranha, a gente quer ser... Não, as histórias eram maneiras, era interessante você acompanhar, era legal, era divertido, entendeu? E quando você vê esses caras que não... Esses caras falando que eles gostam desses personagens, tipo Coringa, tipo, aí você sabe que... E aí eles se batizam nerds ou qualquer outra coisa, você sabe que é mentira. Eles nunca leram nada, eles fingem meio que... Eles leram, assim, uma revista qualquer, que alguém indicou, aí eles já se acham leitor. Então que, assim, é o que a gente fala. Ninguém assiste, ou ninguém normal assiste as coisas pensando, ai, eu quero me ver, ai, nossa, eu senti que aquele personagem ali é igual a mim. Igual a mim nos dilemas, nos problemas, em como ele vai administrar a vida dele. E não porque o cara, ele é gordo, feio, orelhudo. Pessoas normais, eles não vão se associar ao personagem só por causa das características físicas dele, e sim por todo o dilema e problema que ele passa. E só pra finalizar aqui, mais um trecho que ele, sim, foi perfeito, e o que a gente fala aqui é sobre esse novo filme que tá no cinema, que vai concorrer ao Oscar. Não sei se tá no cinema ainda, tá? Mas é o tal do Emília Pérez. Olha só o que o Bento Ribeiro falou. Não, é ridículo essa parte. Quando ele é homem, ele é mau. Ele é traficante, ele é perverso. Aí quando ele muda pra mulher, ele fica bom pra caramba, ele é ótimo, ele salva todo mundo. Então, cara, eu acho... E eu pergunto pra vocês, isso aqui não é o que a gente reclama. Simplesmente era um cara malvadão, sabe? O bandidão do pedaço. Aí ele transicionou. Não pode falar mal, né? Agora, simplesmente faz parte da minoria. Representatividade. Não pode mais falar mal. O que acontece? Vira um santo. Uma santa. Vira uma santa. O Bento expôs isso lá. E sempre que ele falava essas coisas, a galera do Piuí, sabe? Fica sem fala. Por que eles não argumentaram em cima, já que eles concordam com essas coisas? Né? Então sim, é um canal que eu indicaria para as pessoas normais assistirem, pessoas sãs assistirem, porque a pessoa vai ter uma opinião parecida com a que ele tem. Sempre que tem alguma cena idiota que você vê que tá forçando na mensagem, tá forçando na liçãozinha de moral, o Bento ele fala, só que ele fala de maneira engraçada. Fora que ele parece que tá chapado mesmo, né? Mas é isso aí, só pra deixar aqui registrado que eu gosto do canal do Chapado Crítico, eu gosto do Bento Ribeiro, e se ele for realmente a pessoa que ele mostra ser, tanto no canal dele quanto no podcast, ele é um aliado nosso sim, tá? Não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar. A gente se vê numa próxima, falou, valeu e até!